último episódio foi interessante, tivemos finalmente o Shadow Garden sendo adaptado no anime. Além dela, meus nobres, Shaula, que foi um show de carisma, sério, ela deixou uma ótima primeira impressão. Mas enfim, bora pro episódio. O episódio começa justamente no Shadow Garden, com Regulus e o Betelgeuse conversando. Acredito eu que sejam representações dos fatores da bruxa, já que o Subaru conseguiu do Regulus. Os dois parecem estar conversando com o Subaru, com o Pet chamando ele de egoísta, e o Regulus dizendo que ele teve apenas um tiquinho de sorte. O Regulus ia reclamar de seus direitos sendo violados, mas dá um som de TV desligando, e a Satela aparece, tocando o rosto do Subaru e dizendo que o ama. O Subaru acorda desesperado, pensando que tinha morrido, até que ele olha pra cima e percebe: olha o lendário. A Beatriz fala com o Subaru que a Emília passou 2 dias sem conseguir dormir direito, e que agora tava todo mundo junto. O Subaru abraça Beako, preocupado, e então sai pra fora da carruagem, percebendo que finalmente haviam chegado na Torre Player. Ele acaba vendo a Shaula e pergunta se ela era a tal sábia. A Shaula então pula em cima dele, chamando ele de mestre. Ela aperta as costas dele de maneira bizarra, de parece que tá quebrando as costas do moleque. E ela diz o quanto sente falta dele. Cara, não tem spoiler da Shaula. Essa cena deve ser só muito confusa, mas vai fazer sentido mais tarde. Ela explica ser a aluna dele, a vigilante da Torre Pleiades. Ela faz tanto barulho que acaba acordando a Emília. O Subaru pede ajuda a ela e a Emília chuta ele, sem nem entender o porquê. Emília enciumada, intancável. A cena corta pros outros observando a situação. A Iridian explica que antes do Subaru, a Shaula tava totalmente calada, e a Shaula diz que isso foi ordem dele. Ela conta que ele mandou ela falar somente o necessário, e o Subaru fala que bem, ela podia falar com os outros agora. Ela comemora e ele pergunta se ele era a Shaula sábia. Ela diz que era sim a Shaula, mas não fazia ideia de quem era a Shaula sábia. Além de falar que ama ele. A Emília nesse arco vai ser uma loucura. A Iridian então mostra as 3 moedas do reino, uma que representava um dragão, outra um cavalheiro e a outra a tal sábia. A Shaula olha a moeda da sábia e diz que parecia bastante com seu mestre. A Emília fala que aquela pessoa não se parecia em nada com o Subaru, e a Shaula explica que ela reconheceu o seu mestre pelo fedor da bruxa e não pela aparência, um fedor tão revoltante que queimava os pelos do nariz. O Subaru pergunta se ele tava tão fedido assim, e a Emília fala que tava tudo bem, que ele precisava tomar banho direito. A Han pergunta se a Shaula conhecia o mestre de armas, mesmo sem ser a sábia, e ela confirma com um olhar esquisito. Ela fala dos títulos deles e que eles provavelmente deviam estar bem de vida. E a Han conta que na verdade o rei estava morto, né, surpreendendo a Shaula, que achava que ele era imortal. A Han explica que ele morreu de velhice, e a Shaula entende, já que bem, ele era um humano afinal de contas. A Han pergunta como era o mestre dela, e a Shaula fica confusa, perguntando como eles não sabiam estando sempre tão próximos. A Han inventa que o mestre dela bateu a cabeça na privada e perdeu as memórias, e ela manda essa. Mas de novo? A Shaula então diz que anunciaria ali o nome de seu mestre, o grandioso sábio Flugel. Quando ela menciona esse nome, acende um alerta em vários dos que estavam ali. O Subaru então se lembra da árvore de Flugel, e então a cena corta para ele subir nas escadas. Não é essa cena que você tá pensando, não é. A Meili reclama que a Shaula balançava demais e fica puxando no rabo de cavalo dela. Rabo de escorpião! Eles chegam até a porta de acesso da torre, onde levaria eles até a Rem. Eles conversam sobre a situação e a Shaula manda essa. Eu espero que você aceite os meus sentimentos mais sinceros, por favor! Sai! Ai, você jogou fora. Eles continuam a subir enquanto conversam. O Subaru se surpreende pelo Flugel ter construído aquela torre tão gigante, e a Beako fala que só sabia da árvore dele. A Shaula fala que o nome da torre de Pleiades era temporário, que agora que ele tinha voltado, ela voltaria à sua função original, e que estava finalmente aberta a grande biblioteca de Pleiades. O Subaru e a Han entram na sala, onde estava Ren e a Patrache. A Han conta que naquela sala tinha um espírito que por vontade própria curava todos que entravam, mas que infelizmente não funcionava na Rem. O Subaru deixa a Han olhando a Rem enquanto volta pro pessoal. A Shaula tava contando sobre como ela protegia a torre, até contando sobre seu Hell Snipe. A Beako alerta o Subaru sobre a imprevisibilidade dela e que não poderiam deixá-la descobrir que ele não era o Flugel. A Shaula parece, conta que foi ele que mandou ela proteger a torre. O Subaru pergunta se ela faria qualquer coisa que ele mandasse, e ela diz: eu não vou fazer nenhuma safadeza. Ele ordena que ela não machucasse nem ele nem seus amigos, e ela leva eles pro local da prova, onde eles seriam testados para poder entrar na biblioteca. Eles estavam num lugar totalmente branco, com uma placa de pedra apenas. O Subaru toca no monolito e assim a prova começa, aparecendo vários outros monolitos no redor. O Subaru escuta uma voz: herói derrotado por Shaula, você pode tocar o maior esplendor dele. O Julius explica que ele poderia tentar quantas vezes quisesse até acertar o monolito certo, mas que a estratégia da Emília de ir no aleatório só não tinha funcionado. Eles tentam perguntar a Shaula sobre quem ela chegou a derrotar, e até perguntam um pouco sobre o Raid, né, o Rei de Astria. Ela sai
correndo com medo do Reid e derruba a Meili. Ele originou a família Astra, incluindo Reinhard e o avô. Tá falando do Wilhelm? Tu tá meio errado, ou teve um incesto que eu não tô sabendo. Já que a descendência Astra, né, da família, da coisa da Benson, ela vem da parte da mãe, da avó do Reinhard, né? Que não é da parte do Wilhelm, é da parte da Teresia. Ele não gerou o Wilhelm, não. Calma aí. A Shaula fala que o Reid era um nojo de ser humano, que tratava todos os outros como fracos e os atazanava. O Subaru começa a refletir sobre uma outra Shaula. Se me olhar desse jeito, me deixa com vergonha. Parece que me deu vibe de até de Echidna. Quando o Subaru olha o cabelo dela, ele percebe uma estrela. Aquilo era a resposta. O Subaru achou a resposta. Ele diz de forma confiante para que ele e a Beatriz voassem pelos céus, e assim, ele confirma sua ideia. Ele disse ter descoberto o nome do herói, e a engine toca. Que? É só pra gerar suspense, não é possível. Depois da engine, os outros personagens perguntam como ele conseguiu a resposta, e ele então começa a contar uma história. A história de Orion. A Shaula fica confusa por não conhecer nenhum Orion, mas o Subaru explica que a Shaula mencionada não era ela. Ele diz que existe uma história por trás do nome Shaula, que vinha de uma estrela que significava a ponta da cauda do escorpião. Ele conta que o herói Orion perdeu pelo seu ego, morrendo pela cauda de um escorpião, e que ambos se tornaram estrelas. Ele explica todo o conceito das constelações e que quando viu os monolitos de cima, ele entendeu tudo. Ele conseguiu achar a constelação de Orion, e que havia duas opções a se escolher: a estrela Betelgeuse, que às vezes brilha mais forte, e a estrela Rigel, que tinha brilho constante. Ele decide então escolher a estrela Rigel, e assim ele passa no teste, levando eles até a biblioteca de Pleiades. E assim o episódio acaba. Cara, na moral, esse é um dos melhores episódios quando o assunto é lore profunda de ReZero. Toda a teoria do Subaru ser o Flugel vem muito também do fato, né, Subaru poder passar nesse teste. Não somente pelo conhecimento dele das estrelas da torre, mas também pela escolha do nome Rigel, que... cara, é o mesmo nome do filho do Subaru na Rota da Ren, então já é tipo uma parada que tem na cabeça dele. Seria uma escolha que ele faria e era a escolha certa. Então tipo, olha as coincidências. Além também da maneira da Shaula tratar ele, né, dele ter o cheiro da bruxa, toda essa conexão com a Sátela, das roupas da Shaula terem a mesma cor que as roupas do Subaru. Aí já é meio detalhe, mas vai que... além do fato que a árvore que o Flugel plantou ter sido essencial na vitória contra a Baleia Branca. E muitos outros fatores que seriam até meio spoiler de falar a partir daqui. Tivemos também as menções ao Reid, o primeiro da linhagem Astria, um dos grandes personagens de 400 anos atrás no mundo de ReZero. E ainda tivemos a adaptação do Shadow Garden, tipo, pô, primeira vez Shadow Garden aparecendo em 10 anos. O máximo do máximo que a gente teve no Shadow Garden foi o Betelgeuse entrando no corpo do Subaru na primeira temporada. Aquilo foi o máximo. Mano, é loucura, cara. 2016, tinha 10 anos naquela época. Faz tempo, viu? Mas saindo um pouco das questões envolvendo a lore de ReZero, o que vocês acharam da Shaula? Tipo, da personagem, da personalidade dela? Cara, eu adorei ela é muito carismática, ela é muito divertida, tanto que, tipo, todos os trechos que eu deixei aqui praticamente vão ser da Shaula, porque ela é muito carismática, cara. Então ela é muito divertida, vai ser legal ver a galera que só conhece o anime conhecendo da Shaula, tipo, não que eu conhecesse tanto, né, eu não li a nova do Arco 6, eu tinha referências, eu tinha coisas, eu via coisinha assim, mas eu não via a novel. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um episódio, como eu disse, muito interessante, muito legal de se ver, foi divertido, né? A gente teve um episódio ultra mega aterrorizante, meu Deus, assustador. Aí de repente um episódio mais vibe, mais conversa, mais enigma. Por sinal, eu tenho uma light novel desse episódio. Essa aí eu tenho. Foi bem fiel, na verdade. Tipo, eu, na real, no quesito de explicação, eu entendi melhor quando eu vi o anime. Mas aí eu não sei, talvez eu tivesse com interpretação meio ruim no dia que eu li. Aí é foda, não vou saber dizer. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Dá like, compartilha. Falou!